E hoje o assunto que eu vou abordar é sobre metformina. Tudo aquilo que você queria saber, que você precisa saber, mas que seu médico não teve tempo para lhe contar. Você toma metformina? Ficou interessado? Eu acho que você vai gostar muito desse vídeo. Então, após a vinheta, eu te espero para te falar todos os detalhes, alguns que vocês vão gostar e talvez alguns que vocês não vão gostar, mas é importante você saber. Então, para dar início aqui ao vídeo, eu quero falar que meus vídeos não têm a finalidade de ser feito para o público médico. Meus vídeos, a finalidade é para ser feito para o público em geral, aquela pessoa que não tem o conhecimento da medicina, mas que quer entender alguma coisa. Porque o que eu falo é de uma forma para leigo, de fácil entendimento, que você consegue compreender. Claro, tem muitos sites que são feitos para médicos, às vezes vem me questionar, mas tu não falaste isso. Não. A minha finalidade aqui é falar para o público em geral. Então, para você que está assistindo, que você gosta dos meus vídeos, eu espero que você goste realmente desse vídeo. Mas deixa de enrolação, Dr. Cota, bora para o que interessa, bora falar sobre um pouco de metformina. Para você ter ideia, a metformina ela é utilizada desde a época medieval. Há muito tempo já se sabe do efeito da metformina. A metformina, na verdade, ela é derivada de uma planta chamada Galena officialis. Ou algumas pessoas conhecem com o nome de galena ou arruda da cabra. Eu particularmente nunca vi, não tinha o mínimo conhecimento, mas eu achei esse assunto interessante e trouxe aqui para vocês essa plantinha que eu já mostrei aí para vocês. Então, me ajuda aí, se você sabe outro nome aí na sua terra, coloque o nome aí, como é que você chama o nome dessa plantinha aí nos comentários. Eu quero logo falar que eu sou um defensor fervoroso da metformina. Gosto muito da metformina, não é à toa, não sou só eu que gosto, a Sociedade Brasileira de Diabetes também gosta. Foi feita uma diretriz sobre diabetes agora, recente, de 2022, e vou deixar aí na tela, é melhor deixar aí na tela para vocês poderem ver. Veja só, a metformina, ela entra em praticamente toda forma de tratamento. Tanto no início do tratamento, ela é a primeira droga a ser utilizada. Então ela entra logo no tratamento com a pessoa que está fazendo monoterapia, aquela pessoa que está uma glicose só um pouquinho alta, uma glicose mesmo abaixo de uma hemoglobina glicada de 7,5, ela já entra. Ela entra também quando tem uma glicose aumentada, mesmo em glicoses altas, mesmo quando já usa insulina, né, quando a gente pega uma hemoglobina glicada acima de 9, a gente já vê que a metformina, ela logo em seguida, ela entra também. Então, sim, a metformina, ela entra em praticamente todo o tratamento da diabetes. Dr. Cota, então significa que o primeiro tratamento, o primeiro remédio para usar para diabetes é a metformina? Significa. Todo paciente com diabetes, até que prove ao contrário, vai começar com metformina. A metformina ela é muito boa. Primeiro que a metformina é barata. Segundo que é um medicamento potente. Quanto maior a sua glicose, maior a potência da metformina. Eu tenho a força! Medicamento com poucos efeitos colaterais. Tem alguns incomoda, mas eu vou dar a dica para vocês como a gente dá, vamos dizer assim, dá uma burlada nesses efeitos colaterais. É uma droga simplesmente fantástica para quem tem diabetes. O paciente chegou com diabetes aqui comigo, a primeira coisa que eu penso, passar metformina. Eu vou passar uma curiosidade aqui para vocês, porque é importante para vocês entenderem o benefício da metformina. É comum o paciente chegar assim comigo e falar: doutor, a minha diabetes é tipo 1 ou tipo 2? Então, para vocês entenderem de uma forma mais simples, diabetes tipo 1 é a diabetes chamada juvenil. É aquela diabetes que normalmente acontece em pessoas jovens. E a característica dela principal, o corpo não produz insulina, ou produz uma quantidade muito pequena. Esse é o paciente que a gente chama insulina dependente, ele vai precisar de usar insulina. Já a diabetes tipo 2, não. O corpo até produz insulina, veja só, às vezes produz até em excesso. O problema é que essa insulina ela funciona mal. Ela não funciona da forma adequada. Qual a finalidade da insulina? Então a pessoa come, o alimento chega no intestino, ele é absorvido, o açúcar absorvido, ele vai para o sangue na forma de açúcar. O que a insulina faz? Ela pega o açúcar do sangue e joga para dentro da célula. Ora, se ela tira o açúcar do sangue, a sua glicose no seu sangue diminui.
É essa a finalidade da insulina. Só que no paciente diabético tipo 2, existem vários motivos que fazem com que essa insulina não trabalhe direito. Às vezes foi erro na produção da insulina. A insulina ela é produzida de forma mal formada, vamos dizer assim. Às vezes a gordura que a pessoa tem, ela funciona como uma parede. Então a metformina ela vai lá, ela pega o açúcar, mas na hora de passar para dentro da célula, a gordura funciona como uma parede e aí não passa. É por isso que é importante um paciente diabético perder peso, até para a insulina poder agir de uma forma melhor. E detalhe, nesses pacientes, o corpo produz até mais insulina. E quanto mais insulina, mais fome sente. Olha só o problema, a pessoa está querendo emagrecer e a insulina está lá aumentando a sua fome. Beleza, doutor Cota, então como é que a metformina ela funciona? Ela funciona através de 3 mecanismos. O primeiro, ela vai lá no seu fígado e impede que seja produzido a glicose. Então ela diminui a produção da glicose pelo seu fígado. Segundo mecanismo, ela aumenta a sensibilidade da insulina. Então aquela sua insulina, que ela está ali fraquinha, que ela não está agindo direito, ela potencializa o efeito da insulina. Ora, a insulina o que ela vai fazer? Ela vai pegar o açúcar do seu sangue, colocar dentro da célula. Com isso, diminui o açúcar do seu sangue. E o terceiro mecanismo, ela reduz a absorção do açúcar, da glicose dentro do seu intestino. Aí a primeira coisa que pensa na sua cabeça, doutor Cota, se ela diminui a absorção do açúcar no meu intestino, então é menos açúcar no meu sangue e com isso eu vou emagrecer. É por isso que a metformina emagrece, não é verdade? Não. Não. Por incrível que pareça, os estudos demonstraram que a metformina não emagrece. Não, doutor Cota, não é possível. Todo mundo fala que metformina emagrece. Inclusive, meu vizinho já tomou metformina e emagreceu, meu pai tomou metformina e emagreceu, tem vários relatos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês poderem entender. Os estudos mostraram o seguinte, que a perda de peso que usa metformina foi neutro, ou perdeu muito pouco, no máximo 2 quilos. Aí você pode até dizer, mas poxa, doutor Cota, perder 2 quilos é bom, né? Sim, algumas pessoas perdem 2 quilos. A maioria das pessoas, o efeito é neutro. E por que então que a pessoa emagrece? Por conta dos efeitos colaterais. Esse é um dos motivos. Eu vou dar uma adiantada, vou dar um spoiler aqui logo no final do vídeo, tá? Mas um dos principais efeitos colaterais da metformina são efeitos gastrointestinais. Então a pessoa sente enjoo, perda do apetite. Aí com isso o que acontece? Ela não come e vai acabar emagrecendo. Então esse aí seria um dos mecanismos que faz a pessoa emagrecer. Mas a metformina mesmo, emagrecer, ela não emagrece não. Tá bom. Até porque a metformina não emagrece. Quem emagrece é você. Essa piada é ridícula, né? Foi ridículo, mas tá bom. Então, além de ser excelente para diabetes, além de, vamos lá, meio questionável, reduzir um pouquinho de peso, ela ainda ajuda a reduzir um pouquinho ali seu LDL, que é o colesterol ruim, e ajuda também a reduzir o triglicerídeo. Mais uma vantagem da metformina. Por isso que eu gosto muito da metformina. Mas além do controle da diabetes, a metformina também é utilizado em tratamento da síndrome dos ovários policísticos, ou como o pessoal chama mesmo SOP, S-O-P. Só que é o seguinte, esse tratamento na síndrome dos ovários policísticos, a gente chama na medicina isso de off-label. O que quer dizer isso? Está fora da bula. Não tem comprovação científica. Mas, doutor Cota, o ginecologista direto usa. Porque o que a gente percebe é que realmente na prática há uma melhora. Agora, detalhe, a principal indicação da metformina em pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos é aquele paciente que está com sobrepeso e alteração do ciclo menstrual. Esse sim, normalmente o ginecologista vai passar. Mesmo que não tenha nenhum estudo comprovando, ele vai passar. Provavelmente você que está assistindo aí conhece alguém que usa metformina que tem síndrome dos ovários policísticos. Então, normalmente, é aquela mulher que está acima do peso, está cheia de espinha no rosto, a menstruação está toda irregular. E se ela tiver ainda uma glicose um pouquinho aumentada, aí que vai usar mesmo, aí que tem indicação forte para usar. Outras situações que usa a metformina é na esteatose hepática, na gordura do fígado.
Mas é o seguinte, até hoje todos os estudos, nenhum deles conseguiu comprovar realmente a eficácia na esteatose hepática, cada vez mais está em desuso. Eu raramente vejo um paciente chega comigo usando metformina para tratar gordura no fígado, né, a esteatose hepática, mas isso acontece. Então, acho que vale a pena aqui comentar com vocês. Vai que de repente seu médico passou para você por conta disso. Isso pode acontecer, mas cada vez está sendo utilizado menos. Uma das coisas que as pessoas não gostam de usar metformina é justamente por causa dos efeitos colaterais. E realmente os efeitos colaterais, eles limitam muito o tratamento. Tem pessoas que realmente não conseguem utilizar. Aí o que foi que a indústria farmacêutica fez? Ela modificou, vamos dizer assim, um pouco a molécula e ela deixou no formato XR, que é Extended Release, quer dizer, é liberação lenta. Como ela tem uma liberação mais lenta, ela acaba atuando mais tempo no corpo e ela não dá um pico. Com isso diminui o efeito colateral. Mas é o seguinte, eu não vou ficar falando sobre isso, eu fiz um vídeo só explicando isso, por que vale a pena você trocar sua metformina do posto, que é chamada de metformina IR, tá? Pela metformina XR. Se você está interessado, se você está tendo muito efeito colateral com a metformina, assista esse vídeo que vai interessar. Eu vou deixar aqui no cards, eu acho que vale a pena. Muitos pacientes meus que inclusive assistiram o vídeo, trocaram para o XR e começaram e conseguiram tomar a metformina que antes não conseguiam tomar. Posologia, como devemos usar a metformina? Normalmente a gente começa numa dose pequena, tá? A dose mínima ali seria 500 mg 2 vezes ao dia e nós podemos chegar até a dose máxima, que seria 850 mg 3 vezes ao dia, o que daria 2.550 mg. É isso aí. Então, 850 mg 3 vezes ao dia. Só que acontece, quanto maior a dose, maior o efeito colateral. Às vezes, eu começo com o paciente com 500 mg uma vez ao dia. Quase não tem efeito. Mas a gente começa para o paciente começar a se acostumar com a metformina. E a gente vai aumentando a dose. Como é que a gente aumenta a dose? O ideal é a cada 2 semanas. Então você começa com 500 mg, depois você passa para 850, uma vez ao dia, depois coloca 500 mg 2 vezes ao dia, depois coloca 850 mg à noite, 500 de manhã, depois eu passo 850 mg 2 vezes ao dia, que é a dose normalmente que a gente utiliza para metformina. Mas é interessante fazer esse aumento escalonado a cada 2 semanas. Então se você que está ouvindo parou de tomar metformina e você ficou empolgado, poxa, o Dr. Corta falou tão bem da metformina, eu queria voltar a tomar metformina, faça isso, comece com uma dose pequena e vá aumentando a cada 2 semanas, aumente um pouco. Claro, o ideal é você procurar o seu médico e conversar com ele, mas essa é uma das estratégias que eu utilizo e a maioria dos médicos utilizam. E mais um último detalhe aqui, o ideal é tomar metformina após uma refeição ou durante uma refeição. Mas tem paciente meu que toma antes, isso aí eu acho que é o que menos influencia. Mas sim, é um detalhezinho que isso pode contribuir, então você tomar depois da refeição. Contraindicação do uso da metformina, são bem raros, tá? Então eu diria para vocês que nós temos 3 grandes contraindicações da metformina, todas elas quando o caso já é grave, e vamos começar com a principal. Insuficiência renal grave. Não é assim, perder um pouco da função renal. Não. É insuficiência renal já com uma perda de função renal onde a taxa de filtração glomerular seja menor do que 30. Ih, doutor Cota, taxa de filtração glomerular, isso aí tá complicado. Como é que eu vou saber disso? Eu vou deixar, tomara que eu me lembre, vou deixar nos comentários, tá? Uma calculadora, um link que você clica, você vai colocar lá sua idade, sexo, peso, quanto deu sua creatinina, e aí você vai saber a sua taxa de filtração glomerular. É uma coisa bem simples, uma calculadora simples, você precisa só saber desses dados. Mas, de uma forma mais simples aqui, vamos dizer assim, se sua creatinina tiver abaixo de 1,5, dificilmente você vai cair nesse grupo. Então, se sua creatinina deu acima de 1,5, vale a pena você ir lá na calculadora, porque talvez você não possa estar tomando a metformina. Outra indicação, na verdade, outra contraindicação do uso da metformina,
de novo, situação grave. Aí já vem o problema hepático grave. Então, doença grave do fígado. Já seria aquele paciente já com cirrose. Ah, doutor, mas eu tô com uma gordura no fígado. Eu posso tomar? Pode. Já até falei que a gente até utiliza nesse caso. Doutor Cota, eu tô com uma hepatite leve. Pode tomar? Pode. Doutor, tô com hepatite A grave. Meu TG/TGP está muito alto. Não, nesse momento você tem que dar uma suspendida. Eu estou falando situação grave do fígado. E a outra situação também que é grave, que é a insuficiência cardíaca grave. Não é o paciente com insuficiência cardíaca, veja, é aquele paciente com insuficiência cardíaca descompensada, que ele está descontrolado, ele está com falta de ar. Normalmente é o paciente que está internado. Nesse caso, a gente suspende a medicação enquanto está internado, acabou, teve alta, volta a utilizar. Agora, no caso, paciente de insuficiência renal grave e hepática grave, esse aí dificilmente vai voltar a usar. Normalmente vai acabar utilizando mesmo a insulina. Gravidez, pode utilizar? Pode. Não é a primeira opção, mas não estranhe se seu médico passar para você metformina enquanto você está grávida. Todos os estudos que eu vi até hoje já falaram, tem até isso em bula, eles não demonstraram má formação do feto com a metformina, mesmo em ratos, em seres humanos. Então, assim, a princípio é uma droga que pode ser utilizada na gravidez. E nas mulheres que estão amamentando, também pode ser utilizado. Sai metformina no leite? Sai. Uma pequena quantidade que assim, não vai interferir na vida do bebê. Claro que isso é uma conversa que você tem que ter com o seu médico, avaliar o risco e o benefício. Vale a pena utilizar esse medicamento? Com certeza, se ele passou para você, ele já fez essa análise. O que eu quero passar para você aqui é uma segurança que realmente seu médico está certo em passar para você, porque ele já viu que vale a pena usar para você metformina, tanto na gravidez como na mulher que esteja amamentando. Eu vou falar aqui rapidamente, porque eu vou fazer um vídeo. Eu estou com pretensão de fazer logo em seguida esse vídeo, já há muito tempo que eu estou querendo fazer, um vídeo que fala sobre o uso da metformina na pré-diabetes. Tem estudos que comprovam que paciente que tem pré-diabetes, quando toma metformina, reduz o risco de desenvolver diabetes. Como é que é? Então veja só, você que está aqui me ouvindo, imagina que eu falo assim para você, olha, tem agora um remédio que se você tomar, previne a diabetes. Você vai querer tomar? É claro. A maioria vai dizer que sim. Pois bem, a metformina tem essa indicação. Mas eu não vou falar muito aqui, eu vou deixar para o próximo vídeo, mas você já saiba, se seu médico passar num paciente para pré-diabetes, para prevenir diabetes, sim, ele é recomendado. E agora vamos chegar aos famigerados efeitos colaterais. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, o maior efeito colateral são os efeitos gastrointestinais. Então o paciente reclama de diarreia, dor no estômago, enjoo, náuseas. E isso aí, muitas das vezes, acaba até fazendo emagrecer, como eu falei. Agora tem um detalhe interessante. Quanto mais açúcar você come, mais efeito colateral dá. Lembra que eu falei que ele impede a absorção da glicose? Pois é, aí vai dar os efeitos colaterais. Então ele acaba tendo um papel educador. Então se você acorda com diarreia, tá tomando metformina, o que foi que eu comi ontem? Eu comi muito, sei lá, muito sorvete, comi muita banana, muita farinha, rapadura, sei lá, muito açúcar, aí acaba aumentando os efeitos colaterais. Ele também reduz um pouco a absorção da vitamina B12. Então você que por acaso é vegetariano, já tem pouca absorção de vitamina B12, já toma metformina, aí talvez você tenha que suplementar a vitamina B12 mesmo. Mas eu acho assim, isso é uma coisa tão pequena que perto dos benefícios da metformina é uma coisa mínima. E agora o bicho vai pegar. Agora tem muita gente que vai tremer. Eu estou sentindo uma treta. Uso de álcool e metformina. Doutor Cota, eu gosto de tomar minha cervejinha. Meu médico prescreveu metformina. E aí, o que é que eu faço? Realmente a metformina, ela aumenta o risco de acidose láctica. E com isso, você pode entrar em coma. Claro que tem que ser avaliado várias coisas, tem que ver com o quanto que está a sua glicose, como é que está seu organismo. Não é porque você toma metformina que você não pode beber. Não é isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando que aumenta o seu risco. Mas quando eu falo isso,
Tem gente que é tão viciada no álcool que eu digo o seguinte, doutor Cota, eu prefiro morrer de diabetes do que parar de beber. É a verdade, não minha. Tem gente que para de tomar remédio. Eu vejo isso direto aqui no consultório. A pessoa prefere parar de tomar o remédio, prefere todas as consequências da diabetes. Perda da visão, insuficiência renal, ficar na máquina de diálise, infarto, AVC, perder o pé, mas não deixa a bebida alcoólica. Eu acho isso, eu juro que eu não consigo entender, mas vício é vício, né? Vamos lá, mas resumindo aqui, doutor Cota, eu tomo metformina, eu posso beber? Pode, mas não deve, aumenta seu risco, aí a decisão é sua. Eu não estou autorizando a ninguém a beber, bebe quem quer, né? Dei o recado. Ah, você é muito grosso, não sou nada, eu sou uma pessoa carinhosa, tá bom? Outra coisa, hipoglicemia. Eu deixei para falar hipoglicemia aqui no final porque as pessoas pensam que metformina dá hipoglicemia. Eu deixei aqui no grupo dos efeitos colaterais, mas na verdade, metformina não dá hipoglicemia. É um medicamento muito seguro. Lembra que eu falei que quanto maior a sua glicose, mais o efeito da metformina? Se sua glicose está baixa, a metformina atua pouco. Se sua glicose está alta, a metformina atua muito. Então, se você está tomando apenas metformina, muito raramente você vai ter hipoglicemia. Tem se tiver metformina, mais outro remédio, aí sim. Mas é um medicamento muito seguro, tanto é que a gente utiliza em pacientes que estão com a glicose normal. Vamos pegar uma mulher que está com ovário policístico, com glicose de 80, pode usar? Pode usar, não vai provocar hipoglicemia não, pode ficar despreocupada. Além de todos esses benefícios da metformina, nós temos outros benefícios já comprovados em estudo. O que eu trago aqui para vocês, gente, não tem nada da minha cabeça, tá? É de estudo. Redução de complicações da diabetes, pé diabético, perda da visão por conta disso. Redução de morte por conta da diabetes. Redução de infarto, até redução de infarto. Sim, é tanto do benefício. Assim, eu sou amante da metformina. Eu gosto pra caramba de metformina. Então, eu acho que você deveria gostar também de metformina. Ah, tem efeito colateral? Tem. Bora dar um jeitinho. Não desista da metformina. Esse vídeo já ficou longo pra caramba, eu não vou falar, tem mais coisas, tem mais detalhes, mas eu não vou falar aqui. Quem tiver com dúvida, coloca aí que eu tento responder, tá? Porque o vídeo já tá longo demais. Quem quiser mais detalhes, tem que ir lá na bula tem. Eu trouxe aqui aquelas coisas mais importantes e a minha mensagem principal é tentar lhe convencer você a tomar metformina. Não desista da sua metformina. Bora dar um jeitinho, conversa com seu médico, tenta mudar para a formulação XR, começa com uma dose pequena, aumenta a cada 15 dias a dose e vai fazendo dessa forma até seu corpo se adaptar. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, chegou até aqui porque você gostou. Por favor, dá um likezinho aí, já ajuda pra caramba. Quiser comentar, isso ajuda pra caramba o canal. Não esqueça de se inscrever. Sempre eu trago vídeos aqui de fácil entendimento, justamente para você entender aquilo que é complicado na medicina. Aquilo que a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo de a pessoa eu pegar e gastar todo esse tempo explicando só um remédio para o meu paciente, eu não tenho condições. Então eu faço meus vídeos para os meus pacientes e para as outras pessoas pelo Brasil afora e por esse mundão de meu Deus. Eu agradeço até a audiência de várias pessoas pelo mundo inteiro, Japão, Moçambique, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Eu já peguei de todos os continentes, Austrália também aqui. Então agradeço enormemente toda a audiência de vocês. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe você e toda a sua família e nos veremos no próximo vídeo. Se Deus quiser, eu vou falar de novo sobre metformina, mas na prevenção da diabetes.